Olá, bem-vindos ao Clube de Física. Nós vamos complementar nesse vídeo de hoje o vídeo da vez passada, né, do vídeo anterior. Lá nós resolvemos um exercício do Enem que era uma interdisciplinaridade entre física e matemática e tratava da lei da gravitação universal, desenvolvida por Isaac Newton. E Mo apresentava naquele exercício uma equação um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco no assunto de como a gente maneja essas fórmulas e como que a gente obtém essas informações um pouco diferentes e entender melhor para a gente não precisar decorar, tá? Então, vamos lá, curtam esse vídeo, me sigam no Instagram. Lá sempre tem algumas novidades. Eu vou deixar alguns materiais para vocês lá, gratuitos, para vocês terem algumas referências para estudarem outros conteúdos. E, como sempre, envie suas dúvidas, suas questões de conteúdo ou problema de prova que vocês queiram que a gente trabalhe aqui com mais detalhes. E eu faço para vocês uma monitoria personalizada e gratuita. Tá bem? Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram. E para quem não me conhece, eu sou a professora Marta Costa. E o nosso clube é uma comunidade que se ajuda, porque estudar junto é sempre mais fácil do que estudar sozinho. Bora estudar junto? É isso, pessoal. Vamos começar pensando no que é a força da gravitação universal, né? Nós sabemos que a atração gravitacional é uma força que uma massa exerce sobre outra massa. Se a gente pensar num planeta e uma pessoa, podemos imaginar o planeta Terra com seu centro e aqui uma pessoa. Essa pessoa é atraída para o centro da Terra por uma força que nós damos o nome de força-peso, e é uma força dirigida ao centro da Terra. Mas se nós pensarmos no universo, essa força de atração gravitacional entre planetas também pode ser sentida. Então, se você tiver aqui um planeta, por exemplo, a Terra, próximo dele você vai ter um corpo qualquer, pode ser um satélite artificial ou um satélite natural. Vamos imaginar um satélite artificial. Então, aqui a uma certa distância, nós vamos ter um satélite artificial. Ele aqui. Esse satélite também vai trocar com a Terra, trocar com o planeta, uma força de atração gravitacional que também é chamada de peso. Mas, nesse caso, nós podemos chamar essa força de força gravitacional também. Força gravitacional. Tá? Então, nas duas situações, próximo à superfície ou no espaço, essa força de atração entre duas massas é uma força gravitacional. Não podemos esquecer, inclusive, que toda ação tem a sua reação. Essas forças não agem sozinhas. Essa força de atração gravitacional é mútua. O centro do planeta também está sendo atraído por uma força gravitacional pela pessoa. Tá? E o centro do planeta também está sendo atraído por uma força gravitacional, uma força peso pelo satélite. E essas forças têm a mesma intensidade, tá? Nos dois casos. Mas vamos pensar agora matematicamente. Como que nós faríamos? Nós sabemos que a força-peso é uma força de campo gravitacional, exercida pelo campo gravitacional, é a força de atração entre duas massas, e ela se iguala à força gravitacional. São forças de campo gravitacional, é a força de atração entre duas massas. Então, vamos deixar isso daqui guardadinho na caixinha por um tempo e vamos pensar um pouquinho nessa força gravitacional.
O que nós sabemos da força gravitacional? A força gravitacional, ela é dada pela equação geral da gravitação, né, também chamada de equação geral da gravitação, que é dada pela razão entre G, que é a constante gravitacional, vezes a massa do planeta, vezes a massa do corpo, que pode ser essa massa deste satélite, tá? Ou essa massa dessa pessoa, a massa do corpo, e a massa do planeta, nós vamos chamar de emão, então pode ser a massa da Terra ou a massa desse planeta aqui, dividido pelo raio ao quadrado. Para uma pessoa, o raio significa o raio da Terra, porque ela está na superfície, é o próprio raio da Terra. Para um satélite, esse raio significa o raio do planeta mais a altura em que ele se encontra. Então, no fundo, esse raio é a distância entre os dois corpos, tá? Que no caso de um corpo na superfície de um planeta, é apenas o raio do planeta, porque o tamanho do corpo é desprezível em relação ao planeta. Certo? Tudo bem até aqui? Então, agora a gente pode igualar os dois? Vamos igualar? Então, tá bem. Muito bem, eu deixei um tempinho para vocês pensarem. O que a gente pode fazer quando a gente tem duas equações iguais? Igualá-las? Então, nós sabemos que peso é massa vezes gravidade, e nós sabemos que força gravitacional é constante gravitacional, que é G, tem um valor fixo, massão do planeta, vezes a massinha do corpo, dividido pelo raio ao quadrado, tá? Que nesse caso eu vou considerar o raio da Terra. E o que nós podemos fazer? Se eu passar essa massa para o outro lado dividindo, eu posso cancelar as duas massas. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos cancelar essa massa e essa massa. E com isso, nós chegamos no valor da gravidade na superfície de qualquer planeta, tá? Então, a gravidade na superfície de qualquer planeta depende apenas do planeta, né? E essa gravidade a gente pode chamar também de campo gravitacional. Será a constante gravitacional G, que tem um valor constante, 3,6, né? Vezes 10 a menos 31, então é uma constante bem pequena, vezes a massa do planeta, dividido pelo raio ao quadrado do planeta. Certo? Então, eu posso pensar nisso daqui. Tá? Então, vamos pensar como que isso daqui substituiu o força-peso naquele problema da aula anterior. Relembrando a aula anterior, nós vimos que a fórmula do peso que ele deu foi essa. K, uma constante, porque é uma constante de proporcionalidade, ele não deu a fórmula. Ele descreveu a proporção entre massa e peso e raio e peso. E ele disse que o peso de um corpo qualquer num determinado planeta é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do seu raio. Certo? Mas então vamos desenvolver isso daqui para ver como que nós chegamos nesse ponto, né? Precisamos chegar nesse ponto para entender melhor por que eles deram essa fórmula, por que eles deram essa proporcionalidade. Preste atenção que esse K não é o G, tá? Esse K é uma constante genérica, como nós falamos no vídeo passado. Então, vamos reescrever a força-peso. A força-peso, ela é igual a massa vezes a gravidade. Mas o que eu sei da gravidade? Eu sei que a gravidade em qualquer planeta é essa daqui, ó. Certo? Então, vamos novamente substituir o valor da gravidade nesse local, tá? Então, o peso se torna a massa de um corpo qualquer. Então, o peso de um corpo vai ser a massa desse corpo
vezes a gravidade do planeta em que ele está. E a gravidade do planeta onde ele está é dado por esta fórmula. G vezes a massa do planeta, que é o irmão, dividido pelo raio ao quadrado. Mas em se tratando de um mesmo corpo, a massa é constante em qualquer lugar. E foi o que o problema perguntou. Será que o peso de um corpo em Mercúrio é igual ou diferente ao peso desse mesmo corpo na Terra? É diferente, porque a gravidade é diferente. Mas nós podemos ver quanto diferente isso é, que foi o que nós calculamos na vez passada, né? No vídeo passado. Então, olha só, se eu considerar que a massa é constante e que este G é a constante gravitacional, esses dois números são constantes para um mesmo corpo. Então, o peso de um corpo em qualquer planeta, desde que seja o mesmo corpo, será proporcional a uma constante, que é a massa vezes a constante gravitacional, que eu posso chamar de K, que é uma constante genérica, tá? Posso chamar de K, vezes a massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado do planeta. Olha lá, caímos na equação que foi dada naquele problema do vídeo anterior, certo? Então, se eu pensar em um mesmo corpo, a massa desse corpo é constante em qualquer planeta, eu posso considerar a massa do corpo vezes a constante gravitacional como uma constante para aquele corpo. E aí nós caímos nessa proporcionalidade. Então, foi como o problema disse, como foi descrito na prova do Enem. Em vez de dar a equação, ele descreveu que o peso de um corpo é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio do planeta. Lembrando que se a massa aumenta e o peso também aumenta, eles são diretamente proporcionais. Se o raio do planeta aumenta, como o raio está no denominador, o peso do corpo naquele planeta vai diminuir. Eles são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. E repassem esse vídeo para quem vocês acharem que vai gostar dessa interpretação diferente das forças gravitacionais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Mandem suas dúvidas aqui nos comentários, ou no direct no Instagram, ou pelo e-mail que está na bio do Instagram, que eu faço uma monitoria personalizada para vocês, publico aqui ou mando direto para vocês. Um grande beijo e até mais!